graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. E aí, tudo bem? Vamos nós com mais uma graça da história. Quero contar uma história referente à minha formatura, quando eu me formei no Seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas. Imagina, a formatura basicamente é tudo igual, um estresse danado, aflição, todo mundo preocupado e tal. E eu não fui de modo nenhum diferente de outros formandos, né? E a minha mãe, meu pai, minha família toda, eles foram para Campinas para a formatura, e no dia da formatura, bem assim, bem de surpresa mesmo, minha mãe já estava comigo lá há alguns dias, mas no dia da formatura, bem assim, de modo surpreendente, a minha mãe chega para mim de manhã, no sábado de manhã, e fala: meu filho, eu fiz uma poesia, eu queria ler a poesia na sua formatura. Aí eu, aflito com aquele negócio de formatura, com aquela situação toda, falei: mãe, minha mãe, essas coisas são muito complicadas, mãe. Já existe um programa, já existe toda uma liturgia preparada. Além disso, a igreja, o Brasil passava, né, na época, pelo período da ditadura ainda, e isso refletia muito dentro da igreja, né? E nós sofremos muito no seminário, uma dureza muito grande. E a gente, tudo que fosse feito na formatura, o discurso do nosso representante teve que ser censurado antes pelo pessoal do seminário. Era um período bem complicado, em que a igreja refletiu bastante dentro de si mesma a situação política que o país vivia na época. Eu falei: mãe, não é possível, mãe, não vai dar. E falei todas essas razões. Percebi que ela ficou bastante triste, né, na simplicidade dela, né, as pessoas que são da igreja, aquela fé simples de chegar para o pastor e dizer: pastor, eu queria uma oportunidade hoje para falar uma poesia. Isso, em geral, na maioria das igrejas, isso é bem-vindo, e é uma coisa que revela a espontaneidade da fé das pessoas. Mas aquilo foi bastante doído para minha mãe. E eu falei: paciência, né? O que eu vou fazer? Fui lá e tal, formatura. E a parte da tarde a minha mãe sumiu. Minha mãe e meu pai desapareceram, não sabia onde eles estavam, chegaram lá na hora da formatura. Muito bem, sentamos lá e toda aquela coisa programada, aqueles discursos, né? E aquela coisa toda bem típico de formatura, né? Que a gente fica doido para acabar. Aí, na saída, os formandos saíram pelo meio do auditório e, para minha surpresa, na porta de saída estava minha mãe e meu pai, um de cada lado, cada um com cópias da poesia da minha mãe, entregando uma para cada um dos formandos. Todos os meus colegas, 28 nós éramos, todos os meus colegas de turma, inclusive eu, ganhamos, né, uma cópia da poesia que a mamãe fez. E eu, aflito, tinha que devolver a beca, tinha que guardar aquelas coisas, e tinha gente que a gente tinha que despachar naquele dia, em viagem, ônibus, aquela coisa toda. E eu não sei onde eu coloquei a cópia da poesia que a minha mãe fez e me deu, assim como para todos os colegas. Eu confesso que eu fiquei bastante irritado com a minha mãe naquele dia, sem justificativa, mas aquilo produziu uma irritação muito grande em mim. E aí
não sei onde coloquei a minha cópia. Graças a Deus eu tenho uma guardiã, a Lia, minha esposa. Ela não se distrai, não deixa perder nada, e a Lia, pela graça de Deus, guardou aquela cópia. Mas eu nunca soube, eu fui saber disso muito tempo depois. Um belo dia, pastor que é meu amigo, reverendo Teotônio Bragança, ele voltou à terra dele, lá no Espírito Santo, estava passeando lá na cidade de Iguaçuí, e se encontrou com um colega meu, Naor Cotrim Eringer, reverendo Naor Cotrim Eringer, foi meu colega de turma, mais do que isso, foi meu colega de quarto, família tradicionalíssima da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí, Naor estava dentro do carro, o reverendo Teotônio na calçada, e tá, onde é que o senhor está? Estou jubilado, disse o reverendo Teotônio. Quem está na igreja, estou trabalhando junto com o Jader, lá na Igreja Presbiteriana Betel, em Niterói. Quando o reverendo falou no meu nome, o reverendo Naor encostou o carro, estacionou, desceu do carro, foi para a calçada junto do reverendo e recitou de cor a poesia da minha mãe. Contou a história, disse que no dia da formatura a minha mãe entregou uma cópia para cada um. Ele levou a poesia para casa, decorou a poesia e ele passou a ser assim uma referência, essa poesia passou a ser uma referência nas ordenações de pastores. Toda ordenação de pastor no presbitério, onde o Naor fazia parte, o Naor era convocado a recitar a poesia durante a cerimônia de ordenação. E o reverendo ouviu a poesia ali na calçada, gostou muito da poesia, mas não tinha cópia, não tinha como. Chegou em casa, ele ligou para mim: Jader, eu preciso daquela poesia que a sua mãe fez. Mas que poesia, reverendo? A minha mãe já publicou livro, etc. Que poesia será essa? A poesia que fala do pastor. Eu me lembrei da poesia. Só que eu não tinha a mínima ideia que a minha mulher tinha guardado. E agora eu tinha que enfrentar a vergonha de pedir para minha mãe a cópia da poesia que ela tinha feito para mim, dado para mim, mas que eu não tinha dado a mínima. Pelo contrário, aquela situação só tinha provocado em mim irritação. Aí eu comentei com a Lia falou assim: não, mas eu guardei a poesia, guardei a cópia. Aí eu fui lá, peguei, tirei uma cópia, dei para o reverendo e fui me penitenciar com a minha mãe. Falei: mamãe, olha só o que aconteceu. E contei a história para ela, de como o reverendo Naor recitou de cor a poesia na calçada da cidade de Iguaçuí, e como ele era requisitado constantemente a recitar a poesia em ordenações de pastores. A minha mãe, cheia de lágrimas nos olhos, disse para mim: meu filho, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você já sabe qual é a graça da história. O apóstolo Paulo fala numa de suas cartas: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. A minha mãe semeou o bem lá em novembro de 1979. E ela foi colher muitos anos depois. A mamãe está com 90 anos, vai fazer 90 anos. Dou graças a Deus pela vida dela. Essa semana saímos juntos e ela tomou chopp. Não sei se crente pode, mas ela tomou, né? Olha só, graça é uma coisa de Deus na nossa vida.
Deus nunca falta com a sua graça para nós. Deus abençoe a sua vida. Amém. Almas tristes pelos vendavais vencidas, sem esperança, sem fé, sem salvação. Pecadores errantes, vidas feridas, tu as ajudarás, pastor. Lágrima quente da mãe em aflição, vendo o filho amado fora do caminho, corações sofrendo atroz separação, tu consolarás, pastor. Noites de vigília, noites de louvor, noites de agonia aos pés do Criador, noites de entrega total do coração. Será assim, pastor. Com enfermos confiadamente hás de orar, a mocidade indecisa darás amor, com os que choram também hás de chorar. Será a tua vida, pastor. Mas crê, quem com lágrimas segue semeando o Evangelho de Jesus nosso Senhor, com feixes nos braços voltará cantando. Tu cantarás, pastor. É tua graça que liberta, é tua graça que